você não tá criando uma marca para ser aceito, você tá criando uma marca para você ser único. Não adianta fazer o que tá dando certo no momento, o que é mais confortável, ou copiar outras pessoas que de sucesso, sendo que no longo prazo, primeiro, isso é difícil de se sustentar, segundo, se você vai ser uma imitação de alguém, pra quê, sabe? Assim, fique em casa, né? Basicamente é isso. Você vai criar uma marca que é algo que já deu certo, que alguém já tá fazendo, pra quê? Marca é justamente para ser diferente. Esse que é o significado que a gente tá falando aqui. É o que te torna diferente de todo mundo. Por que alguém vai parar para te ouvir, vai parar para comprar alguma coisa de você? O que é que você tem de diferente? O que é que você tem para contribuir que não tá sendo feito já? Hoje você tem produtos que são iguais, serviços que são parecidos, mas o que vai diferenciar? Marca. E marca não dá para ser igual. Você tem uma marca igual, você não tem marca. Ponto. E você seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Me Chama de Marketing. Eu sou a Fernanda e eu estou aqui com ela. Se apresenta aí, Ivan. Olá, eu sou a Vanessa. Olá, você. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Nosso 15º, né, Fê? Podcast. 15º. Qualquer dia a gente Episódio vai chegar aqui e vai 15. falar, esse é o 100º episódio, porque a gente tá firme e forte. A gente vai perder a conta. Porque a gente fala assim, qual fiquei mesmo? A gente já tá perdendo, né? A gente tá perdendo no 15. E hoje, Fê, pra variar, a gente vai falar de uma coisa que a gente gosta muito, não é verdade? É porque a gente sempre fala, né, de marca, que é um assunto que a gente gosta bastante. A gente vai falar hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais nesse assunto e a gente vai falar de voz de marca. Então, um aspecto Exato. que faz parte ali da personalidade de uma marca e como é que você faz para criar a sua, que é, né, Van, um dos mais importantes, inclusive, porque é onde a gente tem todos os pontos de comunicação que você vai ter com uma marca, você vai ter uma voz, como se ela fosse uma pessoa, caso ela não seja, né, se a gente não estiver falando de uma marca pessoal. Então, é um aspecto bem importante, né? Exatamente. E aí, vamos começar então, Fê, bem brevemente, porque afinal esse é o episódio 15, a gente já falou sobre isso em praticamente todos os anteriores, mas o que é marca, né? Então, marca é um significado. Marca é aquele significado de algo impresso na cabeça da pessoa. Então, a marca do seu negócio é como o seu negócio é visto. E essa marca, ela pode ser construída. E ela é construída através de valores, de crenças, da história da sua própria marca, dessa personalidade que a gente vai entrar aqui em detalhes. Ela é construída através do seu manifesto, do seu ponto de identidade. Então, existem... A gente, né, de acordo com a nossa metodologia, o Guia da Alma da Marca, a gente coloca ali, a gente coloca num pacote de construção de marca 10 pilares. O 10º pilar é a comunicação, é a gente comunicar esses outros 9 pilares de construção de marca. Então, uma marca é construída por 9 pilares e a gente usa o 10º pilar para comunicar essa marca, porque senão a gente está construindo uma marca, né? Essa marca e significado que a gente quer imprimir na cabeça das pessoas, mas se a gente não comunica, aquilo ali não vai para fora, ele fica guardadinho ali. Como que as pessoas vão saber? Vão conhecer a sua marca, vão entender a sua marca, né? Entender quem é você, o lugar que você quer ocupar no mundo, a transformação que você entrega, se você não comunica isso. Então, a marca é esse significado, de acordo com a nossa metodologia própria, que ela foi criada 9 anos nesses bastidores ali do marketing. A gente criou uma metodologia chamada o Guia da Alma da Marca. Uma marca é constituída por esses pilares. E aí, um desses pilares, um desses 9 pilares, é o pilar de personalidade. E aí o tom de voz está dentro disso, né, Fê? Desse pilar de personalidade da marca. Isso, porque a gente sempre fala, né? Ai, gente, marca não é logo, marca não é só a paleta de cor que você escolhe, assim como também não é só a voz da marca, né? Então, que inclusive a personalidade é um dos aspectos, né? Que é o aspecto onde você vai transmitir de forma mais clara a personalidade dessa marca. Mas é entre esses 9, né? Melhor, entre os 10, que a Van citou, 9 sendo... É que a gente sempre conta o 10º como sendo a de comunicação, mas entre esses 9 Sim. que dão a sustentação para essa comunicação. E a voz
ela é um dos mais emblemáticos, por quê? Porque, assim como a identidade visual, porque ela é mais facilmente reconhecida. Então, se você, por exemplo, vai bater o olho ali num logo de uma marca que é muito famosa, você não precisa ver o nome da marca embaixo, porque você já vai saber. Mas vamos pensar também na voz de marca, né? Então, ela tem esse mesmo papel. Ela vai colocar ali, você vai ouvir, você vai ler algo, você vai identificar, ou pelo menos deveria, né? Você vai identificar como sendo uma comunicação daquela marca específica, ou daquela marca pessoal específica, né? E por que isso é importante? Porque, justamente, é um aspecto que vai te diferenciar dos demais. É o único? Claro que não. Porque aí você vai ter que fazer todos os outros novos. Você tem que ter o que comunicar com essa voz. Não adianta nada você só usar palavrinhas ali que são diferentes, de repente você ter um bordão, né? Você ter algo ali que você repete muito, mas não ter uma consistência para comunicar. Então, é a união das duas coisas, mas sim, assim como a parte de identidade visual, a voz também aparece muito para as pessoas. Por isso que ela é tão importante, né, Van? E a importância dessa coerência, né, Fê? Então, a gente tem a voz... A gente tá falando aqui, o 10º pilar é a comunicação, né? Então, a comunicação é como se ela fosse a fala mesmo dessa empresa. E aí, que voz que nós usamos para nos comunicar? Essa voz tem que estar condizente com esses outros aspectos de marca. A gente vai detalhar isso aqui agora nesse episódio, mas se você leva, né, a sua marca, ela é mais descontraída, ela surgiu numa história mais descontraída, dentre os valores que você traz ali para sua marca, talvez exista essa informalidade, essa desconstrução do sério, e aí você, suponhamos no Instagram, né, ou no TikTok, vamos colocar no TikTok, que ainda é uma rede social mais informal, né, hoje em dia, você tá ali todo certinho, todo falhando nesse tom de voz, nessa voz dessa marca, e fica desconexo completamente. E a gente vai entrar em detalhes até falando sobre a Netflix, que tem uma voz de marca muito marcante, a gente vai falar sobre ela, mas você espera entrar no Instagram da Netflix e ter alguém ali te chamando de senhor, ou mandar um inbox e alguém, minha senhora, né, atenciosamente, aguarde 1 minuto por gentileza, aquelas coisas de telemarketing, aquelas que coisas até isso já muito mudou. Dentro do padrão. Sim. Hoje você vai, a Vivo lá, por exemplo, você vai ligar lá pro suporte da Vivo, eles estão todos descolados, né? Os robozinhos do atendimento. Então até isso a gente que tá te mudando. atendem, né? Tem uma comunicação mais natural. Então a voz dita esse tom dessa comunicação e tem que ser condizente com a marca sempre, né? Tem que unir ali é a cola que vai unir esses aspectos. Não adianta a gente ter trabalhado bastante outros aspectos de marca e a gente vai falhar no tom que a gente vai trazer a nossa comunicação. Por isso que a voz da sua marca está dentro do pilar de personalidade no nosso guia, na nossa metodologia, porque tem essa importância. A gente precisa parar e pensar isso. Uva, e até trazendo aqui para um aspecto pessoal aí de experiência, eu acredito que você tenha passado pela mesma situação, né? Mas eu, durante muito tempo, ainda faço também, né? Eu trabalhei como copywriter e aí às vezes você vai escrever em nome de marcas, muitas vezes marcas pessoais ou marcas que seja, né? E aí a voz, ela é o aspecto mais importante ali de você conseguir trazer para aquela comunicação. Então, você tá falando como se você fosse a marca. E fazer isso quando se é uma pessoa, quando é a própria pessoa fazendo, por exemplo, se eu for, né, escrever aqui como a Fernanda, é muito mais fácil. Agora, quando você traz isso para uma comunicação de marca, mesmo que seja uma marca pessoal aqui, mas que você vai ter outras pessoas de uma equipe ali tentando reproduzir aqueles aspectos, aí se torna mais difícil. É uma das habilidades, eu diria, que é uma das mais complicadas, assim, que às vezes demoram anos mesmo para você conseguir chegar no nível de mimetizar ali a comunicação da marca e colocar, ter ela bem certinha ali em todos os canais de comunicação,
porque você tem que ser muito observador para fazer isso, né? Não sei o que você tem aí de experiência pessoal para trazer sobre esse assunto, mas aqui da minha parte eu sinto que foi um dos momentos, assim, era um tipo de coisa que sempre você demora um tempo para ajustar, para entender qual que é a voz, se você não tem método, né? Então, se você não tem algo ali que você possa fazer, um método mesmo, que é o que a gente vai apresentar aqui, como é que a gente faz, para conseguir encontrar ali aqueles pontos que fazem aquela comunicação ser única, quais são as palavras, qual é o tom, enfim. A gente vai entrar em detalhes, mas conta aí um pouquinho mais da sua experiência, assim, se você teve alguma dificuldade com algum cliente ou com alguma marca. Então, Fê, tenho bastante experiência com isso. Tenho experiência. Eu já escrevi para muitas marcas e para muitas marcas pessoais também. E até a gente conseguir pegar esse tom, se a gente não tem uma diretriz, se não tem um documento que nos oriente, né? Ou se a gente não tem uma metodologia mesmo, que a gente senta com o nosso cliente, a gente fala, olha, a gente precisa preencher isso daqui, pensar isso daqui, vamos por este caminho, o que que você... Qual é o seu tom mesmo, ou o tom da marca, né? Se a gente não tem um local onde a gente consegue parar, pensar e escrever ali, não só pra gente. A gente falando de uma marca, essa marca, ela não vai mudar de um dia pra noite, né? Então, marcas, lógico, as marcas sofrem rebranding, né? Nada tá fixado ali, escrito em pedra. Mas de um dia para o outro não muda. Então, quando a gente tem essa metodologia, a gente facilita, inclusive, o trabalho do próximo. Então, a gente evita esse retrabalho, o nosso retrabalho, mas o retrabalho também de uma pessoa que vai entrar na equipe, que já está pronto, né? A gente encurta o tempo de aprendizado e evita esse retrabalho, conseguindo ser muito mais assertivos, porque senão realmente a gente fica anos tentando entender esse tom, escrever como se fosse uma outra pessoa, a ponto de alguém falar assim, parece que nem percebi a diferença, nem parecia que era a Vanessa escrevendo, parece que sou eu mesma escrevendo. Sim. Isso leva um tempo, óbvio que leva, né? Então, tenho essa experiência já de entrar em locais, em equipes, ou prestar esse serviço e não ter nada documentado. E aí no geral caos, não tem, assim, não existe, né? No geral não tem, é raro, muito, muito raro algum lugar que vai ter. Mesmo assim, quando tem, a gente vai ter ali um brand book e é superficial, é bem superficial. As pessoas trazem uma informação ou outra muito fixo naquilo, o que falamos, o que não falamos, né? Sim. Palavras proibidas ali, traz meia dúzia de palavras proibidas, isso não ajuda muito, né? E aí a minha experiência é que quando a gente coloca isso para funcionar, quando a gente cria essa diretriz mesmo, a gente cria esse tom, essa voz da marca, flui. Flui muito mais. Você tem um documento para você consultar quando você está em algum momento de dúvida. Aquilo vai fixando na sua cabeça, né? Então, o trabalho, com certeza, ele flui muito. Então, os lugares que eu já trabalhei que não tinham, que, por exemplo, é a maioria, né? Esses locais, esses clientes, esses locais que eu já trabalhei que a maioria não tinham, a gente sempre coloca, para mim é impossível escrever sem você ter um mínimo de orientação. Sim. E dentro do nosso guia, que é essa mistura das nossas experiências, né, Fê? Então a nossa metodologia é o que eu tive ali de experiência nesses 9 anos, o que a Fê teve de experiência dela ali também, trabalhando em lugares separados, diferentes, mas também o nosso trabalho junto. Sim. O que a gente já fez ao longo desses anos juntas, a gente uniu isso, cria a nossa metodologia, que direciona bastante quando a gente está pensando nessa personalidade da marca e a voz como um aspecto dessa personalidade. Pois é, né? Porque, assim, eu realmente tinha uma facilidade maior, às vezes, de pegar e de adaptar a linguagem ali, por ser mais observadora, mas aí quando você vai trabalhar, você vai gerenciar ali a equipe, e a equipe é que vai fazer essa produção dessas copies, desses conteúdos, enfim. E aí é que começa a dar o rolo, né? Porque o maior índice de reclamação mas isso aqui não parece com algo que eu diria, ou que a minha marca diria. E por quê? Porque a gente, né, eu fui vendo aí ao longo do tempo, muito porque não tinha essa diretriz tão clara. Então a gente espera que alguém vá fazer
esse trabalho que é realmente de conseguir ler a comunicação e conseguir se aproximar muito, mas sem ter nenhuma diretriz ali, sem dizer o que é que essa voz ela tem, né? Tem os aspectos que você falou, das palavras que eventualmente a gente fala e as palavras que a gente não fala, o que é importante, a gente uma das coisas que a gente precisa considerar. Sim. Mas às vezes é assim, a pessoa, ela tem um jeitinho, que jeitinho que ela tem de falar, a pessoa, a marca, né? Vale pra tudo. Quando a gente fala marca, a gente tá falando tanto de pessoas quanto de marcas, sabe? Só pra fazer um adendo, pra não ficar me corrigindo o tempo inteiro. É que no geral, voz a gente vai sempre... pensa às vezes até mais em pessoas, né? É um aspecto bem de pessoas que a gente transmite para uma marca. Mas para uma marca corporativa, por exemplo, vamos pegar o exemplo aqui da Netflix. Eles não têm um único social media que cuida de todas as contas. Ou que responde todos os comentários. E por que você tem ali tão claro que parece que literalmente é a Netflix, não é a Netflix como uma entidade que está te respondendo? Porque tem esse trabalho de voz muito bem feito. Então, assim, você é bem feito ao ponto de você não perceber que são, às vezes, várias pessoas que estão fazendo aquele trabalho ali por trás das câmeras, né, do celular, enfim. Mas nos bastidores. Exatamente. E isso aí é a realidade de marcas, a realidade de 90% das marcas, e marcas pessoais muitas vezes também, se você faz essa delegação aí, né, da parte da comunicação, e para você conseguir também mimetizar uma pessoa é até um pouco mais difícil, porque uma marca corporativa você cria aquela personalidade, uma pessoa você não cria uma personalidade, é uma pessoa, ela nasce, você extrai, né? Mas funciona do mesmo jeito. A gente vai mostrar o passo a passo aqui que funciona nesses dois cenários e que qualquer pessoa tendo isso em mãos, conseguindo descobrir ali aquela essência, ela consegue reproduzir e consegue garantir que o seu suporte vai estar falando a mesma língua que nas redes sociais lá, quem está respondendo no Instagram, quem está fazendo um conteúdo, enfim, tá todo mundo falando a mesma língua e tendo aquela imagem de marca única, construindo aquele significado que a gente quer construir. Então agora vamos falar da parte prática, vamos pro método. Como que a gente consegue pensar essa voz de uma marca, né? A gente tem um passo a passo. E aí o primeiro aspecto, então, é a gente entender o que a gente quer que as pessoas pensem. Qual que é esse significado? Qual que é essa impressão? Qual que é o sentimento que a gente quer gerar nessa pessoa quando ela escuta a nossa voz, né? Então, o que eu quero transmitir, mas também como eu quero transmitir essa minha mensagem de marca pensando nessa outra pessoa que está do outro lado ali e vai receber. Então, a gente, né, falando marca, mais uma vez, a gente está falando tanto de marca pessoal, quanto a gente está falando de marca corporativa, de uma empresa mesmo. Bom frisar. É sempre bom a gente deixar bem claro, senão a gente vai ficar realmente toda hora a gente diferenciando aqui. Esse passo a passo vai servir para os dois. Pode ser que se você está assistindo aqui agora para pensar o seu tom de voz, seja mais fácil, é você ali mesmo, você tá pensando, você sabe, né? Você se conhece. Agora, se você tá pensando... A gente, nem sempre, né? Às vezes, esse é bem interessante, sabe por quê, Fê? Porque muitas vezes a gente tá aplicando a nossa metodologia, né? E a pessoa ela pensa, ela reflete, a gente vê que isso não tá tão claro na cabeça dela. O que é uma outra coisa legal também. Pode falar. Uhum. Não, o que eu ia falar é que às vezes não é nem que não tá claro na cabeça dela. E aí não tá mesmo, e por ela não saber o que ela faz. Ela vai olhar o que os outros estão fazendo e tenta copiar o jeito, né? É assim, aí você vai pegar o vídeo, sei lá, você viu alguém, né? Um vídeo de alguém que tem um jeito mais enérgico, fala palavrão e xinga as pessoas, e aí vou eu lá fazer isso, que não tem nada a ver com a minha personalidade, mas aí eu vi aquele tom de voz do cara lá que tá funcionando, aí eu comecei a fazer, porque eu tá legal direito mesmo. Porque tá legal, porque as pessoas curtem, né? Exatamente, Fê. Tem aos montes. Tem aos montes, muito bem lembrado. Então a gente tá falando sempre
mais uma vez, a gente já falou isso em episódios anteriores, mas mais uma vez, quando a gente fala de construção de marca, a gente não tá falando de construção de personagem. A gente tá falando sobre construir, sobre pensar, parar realmente, pensar, refletir, construir, moldar, criar algo que já existe. Que às vezes a gente não colocou à tona ainda, a gente não sabe nem de onde a gente tira aquela informação importante ali que a gente precisa comunicar, aquele aspecto que a gente precisa comunicar. Muitas vezes, quando a gente está conversando com uma pessoa, a gente faz uma pergunta ali, né? Principalmente se nós estamos prestando uma consultoria, onde a gente vai colocar, a gente vai criar o guia com a pessoa ali juntos numa reunião. Muitas vezes a gente faz uma pergunta, a gente precisa responder aquilo, a pessoa para, ela pensa, mas a gente... É exatamente isso que a Fê falou. Não é construir esse personagem, não é copiar o que os outros estão fazendo. É trazer à tona. Então não é construção, principalmente marketing digital, a gente vê que existem muitos personagens por aí, não é disso que a gente está falando. A gente está falando sobre ser verdadeiro e trazer essa verdade. Parar para pensar essa verdade que às vezes você não parou para pensar ainda, que está escondidinha, mas ela mora dentro de você. Você não inventou aquilo, ela tá ali, ela precisa só ser pensada, ser colocada para fora mesmo de uma maneira intencional. Então é isso que a gente quer dizer quando a gente está falando construção de marca no geral, não apenas o tom de voz, né? E aí, então, primeiro aspecto que a gente vai pensar é isso. O que a gente quer gerar na outra pessoa na hora que ela tá escutando a nossa voz, na hora que nós nos comunicamos, o que é aquilo que a gente quer que as pessoas pensem da gente, da nossa marca, o que a gente quer que elas sintam. E aí isso vai depender de alguns aspectos, né? Como, por exemplo, a intensidade da fala. Então, a forma como você é intenso nessa comunicação, a forma como você é intenso quando você fala com alguém. E aí, tanto quando a gente tá falando mesmo, né, em um vídeo, mas a gente também consegue escrever de uma maneira intensa, se a intensidade faz parte de um tom de voz, né? Qual que é o ritmo? A gente fala mais devagar, a gente fala um pouco mais rápido, a gente também consegue traduzir isso quando a gente está escrevendo um texto. E aí sempre pensando, trazendo a sua verdade, tendo ciência do que aquilo vai fazer com que as outras pessoas sintam. E outro aspecto também que a gente precisa pensar é essa frequência, realmente a voz, né? Então a gente tem... Como que a gente fala? É uma frequência um pouco mais fina, é uma voz um pouco mais alta, é um pouco mais grave. O que isso gera? Quando você fala um pouco mais grave, quando você tá falando um pouquinho mais fino, né? Pensar isso que a gente tá gerando nas pessoas, trazendo à tona aquilo que já tá dentro de você ou que faz parte da personalidade da sua marca. Lembrando sempre, né, Fê, que a gente tá falando da voz como um aspecto da personalidade. A personalidade é composta também por outros aspectos. E até esse aspecto de voz aqui que a gente tá falando, né, da frequência, do ritmo, a gente consegue muito também na comunicação escrita, mas principalmente a frequência a gente vai ter mais no vídeo. E é importante, no vídeo, no áudio, enfim, né, e... Por que é importante a gente pensar nisso também? Porque mesmo que hoje as marcas, você tem aí uma marca de uma empresa, você vai ter muitas vezes um rosto à frente dela. Isso é o que tem funcionado e vai funcionar cada vez mais. Anotem aí. Né? Todas as marcas hoje, você tem um rosto. Então, quando você não tem o rosto de uma pessoa, às vezes você tem um personagem mesmo. Vamos pensar na Magalu. Fizeram um mascotezinho. O rosto não é assim, quando eu penso... né? Mas existe um rosto. Que, aliás, da primeira pessoa quando eu lembro Magalu, eu lembro dela e depois eu lembro da bonequinha. Mas, enfim, eles vão trabalhar ao longo do tempo. Mas tem uma... Você vai pensar na Tesla, você vai lembrar do Elon Musk, você vai pensar na Amazon, você lembra, assim, do Jeff Bezos, apesar dele não... usar a imagem dele para vender. Sim. Eu tenho certeza que muita gente que compra na Amazon não faz a menor ideia quem é o dono. Mas, daqui para frente, principalmente, a gente tá falando dessas marcas enormes, legal. Mas as marcas menores, elas vão se dar muito melhor se elas tiverem um rosto à frente. Vai ser cada vez mais comum você ser o influenciador do seu próprio negócio. E aí sim, até o
tom de voz que você vai adotar, você vai ser muito mais e é um cuidado até grande, né, que a gente tem que ter, porque você tá representando uma outra marca. Então, você tem uma marca maior, de uma marca corporativa, mas você tá como representante dessa marca. Então, você tem que ter muito cuidado ou tá muito seguro de si, por exemplo, para ser uma pessoa que vai sair xingando todo mundo. O Gary Vee faz isso, né? Gary Vee é corajoso, mas, enfim, é o jeito dele. E ele mesmo diz que ele já perdeu muitos negócios lá no começo, quando ele não era tão conhecido, por causa dessa voz aí que é muito autêntica, mas que passa de alguns limites, né? Então, dei uma volta aqui para falar da voz de marca, né? Também, mas vai ser cada vez mais importante a gente considerar. Uma experiência nossa de um médico que é o influencer por trás de uma marca, né? De suplementos maravilhoso alimentares. Ele. Maravilhoso, assim, somos muito, muito fãs. Maravilhoso. E ele é o rosto, né? Por trás da marca ali, e é mesmo. A gente vê no Instagram da marca, no Instagram dele, no YouTube, nos canais mesmo, nas plataformas de mídia, o rosto dele, e é um exemplo nosso, assim, né? Bem próximo da gente, que a gente viu acontecer. Enfim, ele até tem uma personalidade que realmente é bastante irreverente, que aí às vezes, né, entra em conflito com a marca maior ali, que é da empresa, que até tem uma postura um pouco diferente. Então, você é um influenciador, ou por exemplo, se você for contratar um influenciador para ser a voz da sua marca, você também vai ter que ver se tem coerência, né? Então, se tem esse match. Mas a gente tá falando aqui de frequência, de voz mesmo, voz, literalmente voz, né? Não só a escrita e tudo mais, porque cada vez mais a gente vai ter rostos aí à frente das marcas, né? Então, é bom a gente considerar esse aspecto também, para ver se tem um match ou não. Exato, né, Fê? E aí, um segundo aspecto seria um estilo de comunicação também. Então, faz parte da sua voz de marca o estilo da sua comunicação. E aí, o que é o estilo dessa comunicação? A gente consegue encontrar dois polos, um quente e um frio. Então, você pode ter uma comunicação quente ou você pode ter uma comunicação fria. Como assim, Vanessa? A gente vai explicar, calma. O que a gente não pode, é realmente os extremos, né, Fê? O que a gente não pode ter é aquela comunicação meio morninha, aquela coisa meio sem sal, aquela coisa que as pessoas não sabem muito bem pra que lado que você tá indo. Você pula no galho, né? Hora você tá quente, hora você tá frio, você fala, que é isso? Uma hora você tá dando tapa na cara das pessoas, a outra você tá alisando, você fala, opa, que coisa estranha aqui, né? Exatamente. Mais ou menos isso. Bipolaridade chama. E aí um posicionamento bem quente seria uma pessoa... a gente consegue se posicionar nos dois, né? Você consegue defender valor, defender crença, tanto de forma quente quanto de forma fria, mas esse quente é esse mesmo, assim, que quando eu penso numa pessoa com comunicação quente, vou lembrar logo de cara do Wendel Carvalho, que tem essa comunicação que ela é mais pra cima, né? Ele mesmo escreve... Ela é um pouco mais agressiva, né? É um pouco mais agressivo mesmo. As tijoladas, ele tem as tijoladas, né? Se você entrar no Instagram dele ali, você vê ele falando algumas verdades, bem assim, falando na cara da pessoa, colocando o dedo na ferida. Ele usa até o emoji do tijolo ali, né? No sentido de... É aquela comunicação mais assim, acorda. Então ele vai colocar o dedo, vai apontar o dedo. É uma comunicação até mais masculina, né? A gente pode até fazer um paralelo entre a comunicação mais quente ser algo mais pra fora, mais agressivo, mais masculino, e a fria ser um pouco mais acolhedora, mais tranquila, mais feminina mesmo. Exatamente. E no posicionamento do Wendel, ele quer ser ele quer essa comunicação quente, ele se comunica de maneira quente no geral. Mas ele assume um pouco desse papel do irmão mais velho. Então, o irmão mais velho é aquele que fala, olha, você tá errado, o caminho que você tá indo tá errado. Sim. Né? Ele traz aquela verdade, vamos dizer assim. E aí, em contrapartida, a gente tem, eu achei brilhante pensar nesse masculino e feminino, a gente tem essa comunicação um pouco mais fria, que é a nossa comunicação. Então, você não vai nos ver falar como o Wendel Carvalho, por exemplo, fala, da forma como ele fala. Não. Porque não combina com a gente.
né? Não. Mais uma vez, não querendo criar personagens. Exato, eu ia falar isso, que não tem necessariamente a ver porque ele é homem e nós somos mulheres. Não é isso. Você pode ter uma mulher, tem muitas, né? Sim. Porque se tornou até também mais interessante você ter mulheres também que tem essa comunicação mais quente, então um pouco mais incisiva. É só a gente tá dando o nosso exemplo porque não combina com a gente. A gente sabe muito bem quem nós somos e não combina com a gente. Exatamente. Você não vai nos ver falando palavrão aqui, e xinga, e a gente não vai nos ver desse jeito, assim, com essa voz na nossa comunicação. Então a gente consegue ter esses dois extremos. Sim. O que vai causar um nó na cabeça da pessoa, né? Por exemplo, nosso exemplo aqui mesmo. A gente tem essa comunicação mais fria, mas de repente a gente quer trazer alguma coisa um pouco mais polêmica e a gente começa a xingar e a gente fala e tem aquela coisa de acusar o outro de algo, né? A gente não... Uai, mas as meninas, elas não falam assim, elas não têm esse tom de voz. O que tá acontecendo? Será que hackearam o perfil delas? Será que é uma inteligência artificial que tá só trocando o rostinho delas ali, mas não são elas que estão naquele vídeo, naquele conteúdo? Então, o que a gente não pode ser realmente é bipolar. Então, a gente vai para um extremo, a gente vai para o outro extremo. A gente precisa escolher isso é muito importante. A gente precisa escolher isso na nossa comunicação. Porque não é o que está sendo dito, é o como está sendo dito, né? Porque a gente pode, às vezes, ter a mesma mensagem para passar, mas a forma que passa é completamente diferente. Só que, se você, enquanto marca, ou você como representante da sua marca, enfim, ou mesmo, né, a marca que você está criando e colocando pessoas para comunicar, uma hora você tá super fofinho e outra hora você tá dando tapa na cara das pessoas, falar que isso aqui tá acontecendo. Primeiro que não existe nenhum negócio, nenhuma marca, nem nada que é para todo mundo. Então tem gente que não vai se identificar, vai falar assim, eu não gosto, eu prefiro alguém que seja muito mais assertivo, que na verdade não é nem a ver com assertividade, né, neste caso. Nós até somos bastante assertivas, mas eu preferia alguém que falasse mais assim, na minha cara mesmo e pronto, entendeu? E ainda vai lá e me dá uns tapas. Não, o pessoal brinca muito na internet, né? Nossa senhora, acabei de levar um tapa aqui, né? Porque tomou uma resposta brusca. Você não vai ver a gente respondendo dessa forma porque não combina. Mas se a gente, de repente, eventualmente começasse a fazer isso e aí depois voltasse ao normal, você falar, eu não me identifico, eu não gosto, porque tem gente que... Eu, por exemplo, eu não gosto dessa comunicação que é muito, muito quente. Parece que eu sinto como se eu fosse uma criança e alguém me dando bronca, eu não gosto. Então é questão de gosto, assim como tem gente que também não vai se identificar com essa comunicação mais fria. E tá tudo bem, porque marca é isso mesmo, marca a gente atrai e repele. Exato. É pra isso que serve marca. Atrai quem é pra atrair, repele quem não é pra atrair. Repelir faz parte, né, Fê? Total. Repelir faz parte. Não tem nenhuma marca forte que não tem gente que fala, não. A Apple, se a gente parar pra pensar, não, isso aqui eu prefiro o meu Samsung. Quantas pessoas não dizem, não tem realmente esse pensamento. Eu sou Então, toda marca... Não tem nada contra a Apple, não, mas toda marca forte tem, né? A gente não quer falar pra todo mundo, a gente não quer vender pra todo mundo, a gente não quer todo mundo dentro da nossa comunidade. Então, é exatamente isso, Fê. Por isso... porque quem entra nesse caminho aí fica naquele morno, né, que você falou mais cedo, que você não vai nem pro lado nem pro outro, porque eu quero agradar todo mundo e quem agrada todo mundo não agrada ninguém, né? Essa que é a verdade. Exatamente. E tem que ter, então precisa ter essa coerência. E aí quando a gente tá falando, vou trazer já de uma vez, Fê, esse terceiro aspecto, que é o jeito de falar. Então, quando a gente tá... E aí a gente vai aprofundar no jeito de falar, mas quando a gente tá pensando nisso tudo, o que eu quero que as pessoas sintam? Qual que é esse estilo de comunicação mais quente ou mais frio? Qual que é o meu jeito de falar? Isso tudo precisa ter coerência. Porque o que não tem coerência, as pessoas vão estranhar.
Não tem jeito. O que não é coerente não gera conexão, não causa familiaridade, não causa senso de Sim. pertencimento a ninguém, porque a pessoa tá sempre com uma pulguinha atrás da orelha. Ah, isso daqui tá um pouco estranho, isso daqui parece legal, mas eu não sei. Tem alguma coisa acontecendo aqui que me gera uma desconfiança. E aí a pessoa, gente, ela não vai entrar para sua comunidade, ela não vai comprar o seu produto, ela não vai querer te seguir no Instagram, ela não vai dar like no seu podcast no YouTube, porque tem alguma coisa que não tá soando familiar para ela, consistente para ela. Não tá passando uma segurança. E às vezes ela não vai nem saber, ela nem vai saber explicar, às vezes, o que que é, né? Você vai fazer, às vezes, uma pesquisa para entender porque que não tá... Tem uma marca, por exemplo, que não... As pessoas, elas conhecem, mas elas não sentem vontade nenhuma. A própria Samsung que você citou, né? Que no episódio passado eu falei que fizeram um estudo com usuários de Apple e de Samsung. Os usuários da Apple, foram apresentadas lá notícias das duas marcas para ambos os grupos. Os da Apple acionou partes do cérebro de empatia ali, como se fosse as mesmas partes que acionam com uma pessoa que a gente gosta. O da Samsung, neutro. Eles só tiveram alguma reação quando falaram da Apple. Por que isso acontece? Justamente porque a Apple tem uma personalidade muito clara, tem uma voz muito clara, enfim, tem todos os outros aspectos de marca muito bem construídos. É uma marca fantástica, um dos melhores exemplos de marca que existe no mundo, verdadeiramente, assim, né? Tanto que é uma das marcas que mais vale. Você não vai ver a Samsung com o mesmo valor. Por quê? Porque ela não trabalhou isso. Qual é a voz de marca da Samsung? Sei lá. É literalmente, sei lá, entendeu? Não tem um aspecto ali que é marcante. Isso faz diferença. Não quer dizer, a Samsung, então, no caso, ela é uma marca conhecida, ela vende. Mas será que se ela conseguisse trabalhar esse aspecto de marca, assim como a Apple fez, será que ela não venderia mais? Exato. Eu aposto que venderia. Ou mesmo, né, Fê? Se a gente parar pra pensar, Coca-Cola e Pepsi. É diferente de Apple e Samsung. Samsung é realmente meio morna. Não só no estilo da comunicação, Total. morna como marca, né? Mas Pepsi não. Sim. Eu vejo que a Pepsi faz esse contraponto da Coca, ela entra nessa brincadeira, nesse marketing de guerrilha, e ela gera uma sensação, né? Vamos colocar Burger Assim King como o Burger e King. McDonald's, exatamente. Eles têm as duas marcas geram ali um sentimento nas pessoas, diferente de Apple e Samsung. E aí tudo bem, de repente a Total. Samsung quer ser essa marca ali mesmo, não sei, a gente... Não precisa, De repente ela quer, né? A gente não tá falando também assim, nossa, olha que problema que você tem, Samsung. Sei lá, de repente eles assumiram esse lugar morno e eles querem ficar nesse lugar morno. A gente não indica. A gente indica que existem outras... Você não é a Samsung, Você não... lembre disso sempre. Você não é a Apple, mas você também não é a Samsung. É sempre aquela né? coisa de que, gente, a gente nunca quer nivelar por baixo, né? Na nossa vida, mas fulano não faz, fulano... Gente, a gente sempre... Pela exceção, né? A gente sempre vai nivelar por cima. Então, a gente vai pegar os melhores e a gente quer chegar aqui. Não, o pior tá aqui, então beleza, eu vou ficar aqui confortável aqui embaixinho. Não, então a gente não tá... Você não é realmente a Samsung. Mas gerar esse desejo, né? Essa personalidade de marca, essa marca que você tá construindo ali. E através do seu tom você consegue pensar tudo isso na sua comunicação. Sim. E aí, voltando para o jeito de falar, a gente tem jeitos que a gente fala. A gente pode falar de uma maneira um pouco mais suave, pode falar de uma maneira um pouco mais agressiva, né? Uma maneira um pouco mais forte. A gente pode falar de uma maneira um pouco fria, que a gente não quer gerar essa conexão no outro ali, a gente quer um pouco desse distanciamento. Ou a gente pode falar de uma maneira um pouco mais calorosa. A gente quer trazer a pessoa quer se sentir, pensando mais uma vez em como a gente quer fazer que a pessoa se sinta, a gente quer dar um abraço na pessoa ali, então a gente usa um tom de voz um pouco mais caloroso. Somos um pouco mais engraçadas, então a gente tem um estilo mais engraçado, um pouco mais informal ou não. A minha marca pede que eu seja um pouco mais formal, porque o meu mercado é formal. Vai depender do outro me ver como uma autoridade, uma opção de compra, se eu tiver um tom, um jeito de falar um pouco mais formal. Então, o terceiro passo é escolher qual que é esse seu jeito de falar, como que você fala.
Exatamente, né? Até do exemplo que você falou da Coca-Cola e da Pepsi, claramente você vê uma diferença gritante. A Pepsi, ela é muito fanfarrona, tira sarro de si mesma e da Coca. A Coca não faz o mesmo. Você não vai ver a Coca tirando sarro, porque a Coca é a primeira, então você, no primeiro lugar, você não vai ver a Coca tirando sarro da Pepsi. Ela não entra aí nessa disputa. Por quê? Porque não faz parte da personalidade de marca dela de estar ali respondendo à altura da Pepsi ou tirando sarro, enfim. Eu acho que se tem, foram pouquíssimas vezes que eles fizeram alguma campanha em resposta. A mesma coisa no McDonald's. O McDonald's também não faz isso. Então, eles são marcas que são mais bem comportadas, vamos dizer assim, né? Tem até o arquétipo a Coca-Cola usa muito o arquétipo do inocente. A gente vai falar de arquétipos aí num outro episódio mais pra frente. Que não combinaria de fazer isso, né? De ter essa comunicação irônica até, que é da Pepsi. Mas a Pepsi usa e abusa disso, porque tem a ver com a personalidade de marca. A mesma coisa com o Burger King. Exato. Então, eles adotam aí a voz de acordo com a personalidade e não quando convém, né? Tem esse que é o ponto também. Não é para cada situação. Não, eu respondo do mesmo jeito para todas as situações. Eu sou a mesma marca sempre, né? A gente não vai começar a gritar e bater na mesa aqui em algum momento, né? Pra, sei lá, num momento mais tenso e depois não ficar falando fofinho. Isso não combina. É, porque tem muito personagem, né? Você falou muito de personagem no começo do podcast. E de fato tem. E a gente não tá dizendo que não funciona, não, tá? Funciona muito bem você ter um personagem. E tem gente que começou como personagem e depois vai se liberando um pouquinho mais, porque é muito difícil você vestir essa imagem o tempo todo, principalmente quando a gente tá falando de marca pessoal, é muito difícil. Mas tem gente que começou assim. Um exemplo que me vem muito na cabeça agora é do Ítalo Marcilli, não sei se todo mundo conhece, é um médico. Ele é um psiquiatra famoso no Instagram. E ele era todo fofinho, né? Quando ele começou lá atrás, na internet. Aí ele mudou ao longo do tempo. Começou a virar o cara que saía xingando todo mundo. Aí deu certo, né? Funcionou. Porque antes ele não era conhecido. Funcionou desse jeito. Agora eu vi recentemente um anúncio dele. Ele tá fofinho de novo. Por quê? Porque é muito mais parecido com o que ele é de verdade. É difícil, né? Manter personagem. Aquilo que tava no meio do caminho e que deu certo é o personagem. Mas não dá, assim... Tem outros, tem vários aqui, né? Vamos deixar quieto. Eu tenho certeza que você tá lembrando de alguns. Vamos deixar pra lá. Que claramente... Mas tem. Deixa pra lá, mas é que o exemplo dele me veio agora aqui, porque eu vi literalmente o anúncio dele ontem e eu falei assim, nossa, mas ele tá muito mais legal agora. Deve ter sido o mesmo, porque eu vi também. Eu falei, gente, mas mansinho. Ele tava super fofo. Mansinho. Só um parênteses aqui. Exatamente. Que dá pra ter o personagem, mas, né? Será que é bom? Tem um custo. Deixa pra você. Tem um custo. Tem. A gente ver se você vai pagar. Para uma pessoa é um custo pesado. Se você vai pagar o preço ou se você não vai. E aí, legal, porque a gente traz para o nosso quarto passo ali, que a gente precisa pensar, que são as palavras, né? Eu disse que não se resume apenas a isso, mas sim. Palavra que a gente usa, palavra que a gente não usa, também faz parte desse tom de voz. Então, gírias. Você é uma pessoa que está falando muitas gírias, quais você usa, quais você não quer usar. Então, pensar sobre isso, o que você quer trazer. Bordões próprios. Então, bordões eu e a Fê aqui, principalmente nesse... Que te ajuda a criar. Nesse podcast, às vezes a gente depois, né, nas nossas reuniões, a gente fala assim, nossa, Fê, a gente falou uma coisa ali, olha o tanto que a gente fala daquilo, ou a gente vai, nessa nossa conversa, nesse nosso dia a dia, a gente vai conseguindo destacar essas coisas que a gente sempre fala. Alguns bordões, algumas crenças que às vezes a gente... Pode ser que a gente não tinha pensado sobre aquilo, mas a gente traz tanto à tona que a gente lembra daquilo e traz de volta, né? Aparece. Então a gente consegue no dia a dia mesmo. Então quem é você? A gente tá falando do não personagem. Quem é você? Como que você fala? Quais são os bordões que você usa? Você fala gíria, você não fala? A própria questão do palavrão. Se você é uma pessoa que você fala palavrão, quais você fala normalmente? Então, coloca ali pensa, né? Como é que
você fala quando você tá à vontade, né? Então, quando você tá num grupo de amigos, você tá com a família. A gente aqui, no caso, quando a gente tá gravando, porque a gente tá conversando uma com a outra, tá, gente? Assim, a gente tem um roteiro, porque senão a gente ficaria falando mais 5 horas seguidas. Então, a gente tenta seguir um script só pra não ficar passando, mas é uma conversa. O roteiro é só pra nos limitar, né, Fê? Porque senão a gente podia... É pra nos limitar, exatamente. A gente podia ficar aqui falando eternamente. Mas é isso mesmo. Eu lembro de uma influencer também que ela amanhecia xingando, dando bom dia pras pessoas, mas chamando ali as pessoas de um palavrão, sabe? Então era aquilo que ela... Era aquilo que ela... Então era aquilo que ela falava ali. Nesse sentido que eu quero dizer, entendeu? Então assim, o que você fala sempre... Coloca ali, se você é uma pessoa que fala, é natural pra você. Eu tenho uma amiga que se... Mas não use palavras pra falar com as pessoas. Não estou defendendo isso, não gosto. Não gosto, não acho legal. Mas eu, por exemplo, tenho uma amiga que se ela estiver escutando, ela sabe quem ela é aqui, que palavrão é a vida dela, entendeu? Então... Oi, bom dia! Não no bom dia, porque ela é uma mocinha muito educada. Então ela não dá bom dia pras pessoas xingando, não. Mas palavrão faz parte dela. Se ela, por exemplo, abre um canal no YouTube e começa a se comunicar como uma marca pessoal, se ela não solta nenhum palavrãozinho, a gente vai estranhar. Vai ficar estranho. Então, se faz parte, se é palavrão, é uma palavra que você usa, coloca ali. Se não coloca também ali que você não usa, né? Então, deixe que isso dite também a voz. E aí, por que também a gente trazer isso, o que fala, o que você... como você se comunica mais, essas palavras, pra gente poder repetir isso. Quando a gente pensa em influencer também, quantos influencers às vezes não começam uma conversa trazendo a mesma palavra, não chama os seus seguidores, a sua audiência por uma mesma palavra e fica repetindo aquilo. Ou tem uma frase mesmo ali, um mantra que aquela pessoa sempre repete, aquilo ali gruda na cabeça da pessoa e se torna parte da comunicação dela, dessa voz que ela tem mesmo na internet, né? Então isso é interessante a gente parar e a gente pensar para definir, para ficar coerente e também para quando a gente puder repetir isso, porque isso vai fazer com que as pessoas entendam como uma personalidade da sua marca, a gente repete. E você falou uma coisa que é bem interessante, né, Van? Porque tem realmente alguns influencers. A primeira pessoa que me veio aqui na cabeça de que tem uma frase bem emblemática, assim, pra cumprimentar as pessoas é a Carol Moreira. Não sei se todo mundo conhece, mas ela é uma youtuber que fala de cinema, de séries. E ela fala... Oi, Brasil! Olá, Brasil! Olá, você que tá aí em casa, assim... Todo vídeo que ela faz, ela começa assim. Então, fica muito registrado na marca dela. Só que, nem sempre isso é natural. Ela começou a fazer e ficou. O caso dela, acredito que sim, que eu acho que ela já entrou nesse assunto. Mas muitas vezes não é. Então, é criado, né? Como é que eu vou chamar as pessoas, o bordão que eu vou ter, como é que eu vou ter um nome para os meus seguidores. Tudo isso faz parte ali do elemento da personalidade de marca, e que se você às vezes não tem isso já pronto, e é super normal de não ter, a gente pode criar. Então, inclusive, o Guia da Alma da Marca também, a gente ajuda aí, né? A pessoa a criar todos esses aspectos de marca que são muito importantes, e bordões, e nome para seguidores, enfim, né, para criar esse senso de comunidade, você aprende também a criar, e que faz parte da voz de marca, né, então pode ser natural, já de repente é algo que você já fala o tempo inteiro, ou de repente é algo que você pensa mesmo, né, ou como é que eu quero, em torno do que eu quero construir essa comunidade, e aí sim eu vou pensar nesses elementos aí que vem depois também. Além de todos esses elementos, uma das coisas que é muito importante para se construir marca, para se ter uma voz que começa a ser reconhecida, é a repetição. Então, não adianta você ter todos esses elementos bonitinhos se você não faz que nem a Carol Moreira, que tá repetindo aí esse bordão há anos e anos, né? Entre outras coisas. Mas já pegando o exemplo aqui que eu acabei de falar, a repetição é parte do processo, muito importante, não só para voz de marca, mas para todos os aspectos. Mas voz, mais uma vez, é um dos mais importantes porque é um dos que mais aparece, né? Ele é uma representação bem clara ali da marca, e para você
começar a grudar e ter as palavras, a palavra quem fala é a fulana, a palavra quem fala é a marca X. A repetição é tudo, né? Então, a internet tá aí para isso, né, gente? Para ajudar nessa repetição, nessa construção diária e de uma forma aí que a gente também, inclusive, não precisa gastar tanto assim, porque tem internet, graças a Deus, aí à nossa disposição para isso. Lembrei só um exemplo também, lembrei da Boca Rosa. Hoje eu acho que ela não faz isso mais, mas ela começava falando oi gostosas. Eu nem sei falar do jeito que ela falava assim, porque ela brincava com essa palavra, era a forma como ela chamava as seguidoras, e ela começava sempre assim, e ela brincava com o próprio tom de voz dela, com o regionalismo, por ser carioca e falar gost, né? Então ela falava. Então acho que ela fala de vez em quando. Ela fala ainda. Eu sei que ela escrevia até com X, deve ficar bem gosh. Né? Nem sei falar, gente. Não sei. Meu sotaque mineiro não vai me deixar. Falou igualzinho. Meu sotaque mineiro, então não tá me limitando tanto assim. Mas ela usava isso brincando com a própria voz, né? Olha, acho interessante, assim, inteligente. Ela é marqueteira maravilhosa, assim. Essa daí sabe o que tá fazendo. Boca Rosa, com certeza, é um case para ser estudado do começo ao fim, porque perfeita. Maravilhoso. No marketing, sim, né? Total. E aí, então, combinou aqui o meu exemplo com o nosso quinto passo, que é pensar nessas características dessa personalidade. Então, eu acabei de falar aqui que a Bianca já tem a personalidade dela ali, ela trouxe essa característica regional dela ali, da fala, do sotaque dela, e aí a gente pode, como quinto passo, pensar essa característica mesmo ali da sua própria personalidade. Mas aí, quer trazer, Fê, alguns aspectos desse? Tô falando muito esse episódio, né? Você tá com a voz da marca hoje. Tô falando demais. Me chama de marketing. Tô falando demais. Quer falar, Fê? Brincadeira. Então, um dos aspectos que a gente pode pensar aí nas características dessa personalidade de marca, pra gente depois transmitir isso pra voz, é descrever o que aquela característica significa na sua visão. Então, se eu vou pensar o que é ser confiável, ou ser justo, ou ser engraçado, provavelmente eu vou ter alguma visão sobre isso. A Vanessa, por exemplo, que é uma pessoa diferente, teria outra. Óbvio, existe ali o significado no dicionário que não muda, mas às vezes os símbolos do que representa o ser confiável versus o que não representa podem mudar um pouquinho. E aí é muito interessante que você pense, tá bom, eu quero passar a impressão de que eu sou criativo. O que é criativo para mim? Né? Como é que eu expresso essa criatividade? E aí fazer uma listinha mesmo, né? Já que a gente está fazendo aqui um passo a passo para você encontrar essa sua voz de marca, faz uma listinha do que é que representa essas características que você julga que fazem parte aí da sua marca e o que cada uma delas representa na sua visão. Aí depois que você fez isso, você vai pensar em como que cada uma dessas características pode ser representada. Então, se eu quero representar o conceito de confiável, como é que eu posso fazer isso? Com ações práticas mesmo, né? Então, ser confiável, o que é? É ser honesto e a respeito dos meus próprios erros. Então, eu vou, por exemplo, toda vez que eu cometer um erro, eu vou vir aqui na internet e falar, olha, gente, eu realmente errei nesse aspecto, né? Eu não vou tentar passar uma maquiagem por cima. Eu vou ser totalmente vulnerável e aberto a isso, porque essa vulnerabilidade, essa sinceridade vão gerar confiança. Isso, mais uma vez, não quer dizer que confiável signifique 100% isso, mas é o como eu estou olhando e como que eu representaria essa característica em si. Como mais eu vou garantir que eu estou me comunicando como uma marca confiável? Eu estou passando essa imagem para as pessoas? Eu vou usar a primeira pessoa, porque se eu usar a primeira pessoa, também vou aumentar a minha confiabilidade, porque eu estou falando em meu nome. Tá? Só um exemplo aqui também. Eu vou ser assertivo e eu vou falar com um tom de voz um pouco mais pausado, porque este tom de voz, ele garante que eu vou passar mais confiabilidade, mais credibilidade, mais confiança para as pessoas. Então, é pensar mesmo, é fazer um exercício de criação. A gente fez
um exercício similar aí no episódio de naming, então para você criar a marca, né, que literalmente pega um papel e caneta e vai fazendo esse exercício, é muito interessante porque você vai sair ali com uma nuvem de ideias, às vezes de conceitos que você nem imaginava, e que são esses pequenos detalhes que eles vão criando uma marca, que é o que a gente fala, que é uma marca que é única. E aí outra coisa que você vai pensar é no como você vai representar essa característica. Então, eu sou confiável, eu vou ser bem sincero, eu vou falar na primeira pessoa, eu vou ser assertivo, eu vou falar de uma forma mais pausada, tranquila, porque eu acredito que isso vai passar essa confiabilidade, mas eu também vou listar aquilo que eu não vou falar de forma alguma. Então, eu não vou usar palavras que vão revelar uma certa insegurança, se eu tô querendo passar essa imagem confiável. Então eu não vou usar talvez, não sei, quem sabe, né, poxa, tá? Então eu não vou falar numa voz mais passiva, eu não vou fazer promessas absurdas, porque isso vai, na minha visão, vai acabar com a minha credibilidade, porque se eu fizer uma promessa que eu não posso cumprir, vai contra essa característica de personalidade que eu tô querendo construir. Eu não vou usar palavras clichê também, porque isso vai me colocar no mesmo patamar de ser igual a todo mundo, e dependendo da palavra que eu for usar também não vai diminuir minha confiabilidade. Então, assim, não é uma receita, isso aqui é para você pensar a respeito das características que você quer passar e o que faz você reforçar através da sua fala aquelas características, e o que faz você não você reforçar a imagem oposta dessas características, tá? Então já é um ótimo exercício aí para ficar para depois desse podcast, porque vai abrir muito a sua visão e vai trazer muito mais clareza de como que você pode criar essa voz de marca que seja única mesmo, né, Van? Exatamente. É simples, né? É como a gente sempre fala, não quer dizer que seja fácil, porque você vai parar e vai precisar pensar sobre isso, mas é muito simples. Exatamente, é definir. A gente tá falando sempre não criar personagens, trazer à tona, criar definições, documentar, escrever, é exatamente fazer isso, a imagem que eu quero gerar. E aí se aproximar o mais, né, deixar a sua voz o mais próximo daquilo ali e pensar o que então que eu consigo reforçar e o que vai trazer um sentimento completamente diferente no outro que eu preciso deixar para lá. E aí a gente corta isso da nossa comunicação. Então a gente consegue deixar essa voz muito mais assertiva, como a gente falou. O que não pode acontecer é gerar uma confusão. Precisa ter essa imagem formadinha na cabeça da pessoa ali. Tentar formar essa imagem como um quebra-cabeça, mas um quebra-cabeça que tem um sentido, né? Uma coisa que existe uma lógica. Exato. E tem mais um exercício que também é bem interessante de fazer para se pensar em voz de marca, que é isso não é aquilo. Esse é o exercício. Então, por exemplo, vamos dizer que vamos continuar aqui no exemplo do confiável. Então, eu sou confiável, mas eu não sou quadrado, ou eu não sou muito formal. Eu sou divertido, mas eu não sou bobo. Ou eu sou sério, mas eu não falo de uma forma extremamente formal. Eu sou engraçado, mas eu jamais tiro o sarro das pessoas. Então é pensar assim, em coisas que eu sou isso, mas eu não faço aquilo. Então, se eu pensar em confiável, muitas vezes pode ser que na cabeça de algumas pessoas faça sentido eu ser mais formal. Mas se para mim não faz, então eu vou pensar que eu sou confiável, mas eu não sou formal. Só um exemplo, né? Porque estava falando ali da confiabilidade. Mas aí você vai pensar nas características que você definiu, o que seria algo que seria relacionado, porém você não quer relacionar. Também é outro exercício muito interessante que vai trazer e vai deixar sua voz mais única. Além de, claro, né, tudo aqui que a gente já falou. Pensar quais as palavras que você fala, as gírias, os bordões, quais as palavras que você não fala de jeito nenhum, tom de voz, se a sua comunicação ela vai ser mais quente, mais fria. Então, pensar em todos esses elementos para você ter aí realmente uma voz que seja única, seja você enquanto marca pessoal ou seja você enquanto uma marca corporativa. Exatamente, Fê. E aí a gente consegue, então, após esse passo a passo, trazer para você alguns exemplos,
dessas marcas que têm vozes únicas, que se comunicam com essas vozes que são reconhecíveis. E aí a gente já falou um pouquinho dela aqui, mas um exemplo aqui que você consegue com certeza se lembrar, se familiarizar é a Netflix. A Netflix tem uma voz muito própria. A Netinha. A Netinha, como é chamada pelos íntimos. Você entra no Instagram da Netflix, se você nunca entrou, faça esse exercício. Entra no Instagram da Netflix e veja como que a empresa Netflix, como um negócio Netflix, se comunica como marca. Se comunica, lançou uma série nova, ela faz uma sinopse rapidinha ali e fala, minha nova série estreia. É sempre ela se assume como uma pessoa. E é um exemplo legal que não tem um rosto como a Magalu, como a gente falou agora, né? Não é uma marca pessoal, mas olha como mesmo assim a gente acaba conseguindo perceber um rosto, que não seja um rosto humano. Tem uma voz. Tem uma voz mesmo, assim, é um personagem, no sentido de que é alguém, parece alguém falando. Que é outra coisa que a gente sempre fala, né, Fê? Quando a gente tá falando de marketing, de comunicação, de brand, a gente precisa lembrar que tudo vem de pessoas para pessoas. Então, do outro lado ali tem uma pessoa consumindo a sua marca. E a Netflix se porta como uma pessoa conversando com outras pessoas ali na internet. É muito legal. Então, tanto que os próprios usuários chamam ela de Netinha mesmo, né? Foi o pessoal que começou a chamar a marca e falar Netinha quando vai estrear a minha série preferida. Assim, é muito Veio legal. Da comunidade, é um trabalho, né? assim, fantástico. Fantástico. Sou fã da Netflix. Eu também. Sou muito fã. E se a gente parar pra pensar, outros serviços de streaming não tem uma voz nem de longe parecida com a Netflix. Amazon Prime, não tem. Vamos colocar ali Disney Plus. Eles não fazem nem marketing direito, né? Vamos combinar. Vamos combinar que não dá nem pra citar alguma coisa de exemplo que se parece. Não tem. A Netflix, nisso, ela é muito assertiva, né? Ela é realmente uma voz que ali dentro do mercado dela se destaca. Eles soubem tratar, o branding, né, da Netflix é muito forte, eles souberam tratar disso, principalmente nessa comunicação ali que a gente vê de rede social, mas não só, que foi o que a gente falou, se você entrar em contato com a Netflix, você não vai ver aquela coisa super formal. Se é alguma coisa, se eles precisam resolver um problema, se é alguma coisa, se é um problema mesmo, alguma situação que você tem que tratar com eles vão tratar com seriedade, sem parecer aquela empresa quadradona ali, sabe? Então, eu já precisei entrar em contato com o suporte e foi muito natural, assim. Foi bem... É uma experiência até pra gente que é dessa área, né? Cheia de insights, quando a gente consegue conversar com essas empresas assim. Mesmo tratando de assuntos sérios, eles vão conseguir fazer isso sem ser aquela empresa quadradinha demais. Então, você consegue perceber que a voz, ela tá em toda... Ela é unificada. Então, ela tá em todos os pontos de contato ali. Sempre que a empresa se comunica, ela vai se comunicar de uma maneira que é condizente com aquilo. Agora eu vou deixar você falar, Fê, desse outro exemplo que eu sei que a Fê é muito fã. Eu adoro. É muito bom, gente. Quem não conhece, é uma marca, ela é mais forte. Eu não sei nem se tem no Brasil a Wendy's, mas eu acho que tinha não tem. Tinha uma aqui em São Paulo, eu lembro que tinha na Vila Olímpia, mas eu nem sei se ainda tem. Mas de qualquer forma, tem uma marca que eu acho fantástica. A voz é a melhor voz. Eu acho que quase bate a Netflix, que é da Wendy's. Gente, vai ver o Twitter da Wendy's, que é uma hamburgueria americana. E é fantástico, porque literalmente você tem, né, as duas grandes marcas, McDonald's e Burger King, e você tem a Wendy lá tirando sarro dos dois, assim. E é como se fosse uma pessoa... assim, mesmo, sabe? Um personagem mesmo. Então é muito bom. No Instagram é legal, mas no Twitter é melhor ainda, assim, é fantástico. Eles conseguiram criar uma marca
que parece que você tá vendo um influenciador falando ali, uma marca pessoal, enfim, é muito bem feito. Eu coloquei aqui como exemplo para quem, principalmente para quem fala inglês, porque vale a pena. É o rostinho já ali, né? É uma menina. O logo é uma menininha de trancinhas. Mas é assim, já é uma marca debochada, no estilo Pepsi e Burger King de ser. Só que justamente por não ser, né, essas duas grandes marcas, ela tem mais liberdade criativa, inclusive, para, enfim, tocar o terror mesmo na comunicação, assim, é muito bom. É muito bom. É muito criativo, vale a pena, é muito bom. Eu não acompanho no Twitter, mas no Instagram a gente consegue identificar a comunidade muito forte. As pessoas realmente falam assim, minha amiga, é muito legal, também vale a pena entrar ali pra conferir. Os 3. O terceiro também, a Fê também gosta muito, eu também gosto muito, somos fãs. Que seria É uma Gary pessoa, V. no caso. É uma pessoa. A gente trouxe um exemplo diferente. Que é o Gary V, que tem também um tom de voz próprio dele de falar. Tem os palavrões que nós acabamos de citar aqui. E tem esse estilo mais direto de falar, que não, é uma comunicação quente, mas nem é aquela comunicação quente que a gente estava falando do Wendel também, né, Fê? O que é interessante. Porque eu vejo uma diferença, não vejo umas tijoladas. Eu vejo assim, o Gary V é aquele cara que te sacode para a realidade. É aquele cara que ele tem sempre alguma coisa muito assertiva para te dizer, normalmente fora da caixinha. Então ele vai te trazer um insight novo ali. Mas muito real, muito direto, muito esse é meu conselho, toma. Mas não é aquela coisa muito agressiva. Não sei se essa imagem que você tem também. Mas vejo direto, tem os palavrões, que é marca registrada, exatamente. Tem. Isso faz parte mas você da nem voz. é tão natural. É tão natural. O meu marido fala, você tá ouvindo fuck, né? Porque ele fala o tempo inteiro palavrão. Ele não sabe o nome, né? Não é da área, não sabe o nome. Mas é tão natural que você nem percebe. E assim, esse que é o ponto. Por que um dos exemplos que a gente trouxe foi uma marca pessoal e foi o Gary Vee, que a gente até falou antes? Porque é uma pessoa que tá claramente muito autêntica dentro do que ele é. Então ele não tá ali dentro de um personagem. Gente, o cara produz conteúdo, sei lá, há 10 anos tranquilamente, mais até, bem mais. E assim, ele vai fazer uma palestra, qualquer coisa que ele vai fazer é daquele jeito sempre. Então, porque ele é ele. Por quê? Porque ele sabe quem ele é, ele sabe o que ele tem pra falar, qual que é... A personalidade dele tá saindo na voz ali. Então, ele não tá querendo fazer o papel de um palestrante ou de um empresário que vai trabalhar com empresas grandes e se moldando dentro de um estereótipo de eu vou ter que usar o terno e tal. Às vezes é um caminho que é um pouco até mais complicado, tá? A gente não tá dizendo que não é. No começo, né? Principalmente quando você é um desconhecido, você vem com algo que é tão autêntico, mas é muito diferente, nem todo mundo vai te aceitar. E esse que é o ponto. Mais uma vez, uma marca, você não tá criando uma marca para ser aceito, você tá criando uma marca para você ser único. E aí você ser coerente com aquilo que você tá defendendo ali, né? Então, não adianta fazer o que tá dando certo no momento, o que é mais confortável, ou copiar outras pessoas que de sucesso, sendo que no longo prazo, primeiro, isso é difícil de se sustentar, segundo, se você vai ser uma imitação de alguém, pra quê, sabe? Assim, fique em casa, né? Basicamente é isso. Você vai criar uma marca que é algo que já deu certo, que alguém já tá fazendo, pra quê? Marca é justamente para ser diferente. Esse que é o significado que a gente tá falando aqui, é o que te torna diferente de todo mundo. Por que alguém vai parar pra te ouvir, vai parar pra comprar alguma coisa de você? O que é que você tem de diferente? O que é que você tem pra contribuir que não tá sendo feito já? Então, o Gary Vee aqui foi só pra trazer uma provocação pra gente pensar, será que eu tô sendo autêntico naquilo que eu tô passando, na voz que eu tô usando? Mesmo que esse às vezes seja até o caminho, entre aspas, mais difícil, porque pode ser no começo, mas no prazo certamente não é, porque você se torna algo que ninguém consegue copiar. Então, se alguém for lá copiar o estilo de comunicação dele, vai ficar na hora. Isso que eu ia falar. Que eu acho que o Gary Vee é um dos caras no marketing mais copiados, assim. É todo mundo meio tentando ser Mas você Gary sabe, Vee. tá falando igual o Gary Vee. Exatamente, mas você não que nem sabe fulano. a origem.
E sabe mesmo, gente. Sabe a origem. Sabe. Fica todo mundo meio... Assim, ele vai sempre se destacar porque ele é ele. A marca dele é muito reconhecível. A marca dele tem muito significado. Então ele vai sempre se destacar e o resto tá só copiando. Então as pessoas vão tentar, né? É o que a gente sempre fala. As pessoas vão tentar copiar, vão tentar imitar. Mas, gente, uma marca que tem alma... E a marca Gary Vee tem muita alma, você não vai conseguir copiar. Pode tentar fazer semelhante, pode... Mas eu acho que, assim, pra mim ele é um dos caras mais copiados. Tanto de forma de falar... Todas as referências são, né? Só que você consegue perceber na hora. Ou seja, você não vê a personalidade da pessoa que tá... Daquela marca que tá ali. Você tá vendo outra coisa estampada. Então... As referências são referências porque elas são autênticas. Exato, exatamente. As pessoas copiam não formato de conteúdo, tá forma de falar, o próprio conteúdo em si, né? Não usando como uma inspiração, uma referência, mas tentando copiá-lo mesmo. E, gente, não vai funcionar. Gary Vee é autêntico, ele tem essa, assim, pode até, coisa você pode única. Até dar certo ali, mas vai ser mais um copiando, né? Então, a ideia é não copie, tente entender realmente, crie a sua própria marca, né? Assim, desculpa, porque todo mundo tem algo que é único. A gente trabalha com isso há muito tempo e tá falando aqui e criou um método para isso, porque a gente sabe que é possível sim. Hoje você tem produtos que são iguais, serviços que são parecidos, mas o que vai diferenciar? Marca. E marca não dá pra ser igual. Você tem uma marca igual, você não tem marca. Ponto. Exatamente. Marcas não são iguais. É exatamente isso, né, Fê? Então a gente tá pensando em personalidade, pensando em marca, em personalidade, em voz. Não copie. Não crie personagens, porque o custo pode ser bem alto para você, mesmo que você tenha exemplos que fulano fez e deu certo. Traga à tona aquilo que já existe. Então, faça o trabalho. Gente, tudo que vale a pena dá um trabalho. Tudo que vale a pena precisa ser feito. A gente precisa parar e fazer, né? Então, tenha o trabalho de refletir sobre isso. Como a Fê falou, pegar papel e caneta, pensar todos esses aspectos. É impossível pegar papel e caneta nesse episódio, fazer tudo que a gente falou para ser feito ali e você não sair com uma ideia muito clara de qual é a voz que você tem que imprimir ali na sua marca, de acordo com a sua marca, né? E, Fê, sim, claro, a voz, né, faz parte da personalidade, que é um dos pilares do nosso método, da nossa metodologia, o Guia da Alma da Marca. Então, se você precisa de ajuda para a construção da sua marca, se você quer realmente criar essa marca única, essa marca com alma, você pode contar com a gente, né? A gente tem tanto o nosso curso do Guia da Alma da Marca, que é para você que quer você mesmo fazer ali, mas a gente também tem a nossa consultoria. Então é só entrar em contato com a gente, que a gente conhecendo você, conhecendo qual que é o seu negócio, a gente consegue te ajudar para conseguir identificar qual que é o seu momento, o que a gente consegue oferecer de melhor para você nisso daí. Mas assim, não pense que você está sozinho, Vanessa e Fernanda, Me Chama de Marketing, tá aqui para te ajudar na construção da sua marca com alma, tá bom? Você pode contar com a gente nessa jornada. E é isso que vai fazer toda a diferença entre se os seus conteúdos vão ser flopados ou não vão, se seus anúncios vão vender ou não vão, se a sua página de vendas vai vender ou não vai. Porque às vezes a gente se preocupa muito com gatilho, com eu vou copiar o gancho, não sei o quê, e esquece que tendo uma voz única, ela se espalha com muito mais facilidade pela internet e vai construindo um legado, que é o mais importante de tudo. Esse legado de marca que depois vai fazer você vender de forma muito mais fácil, pessoas indicarem, enfim. Gente, marca é o alicerce de tudo que a gente faz dentro de marketing. Então não tem como ignorar isso. Não tinha há tempos atrás, mas hoje com a internet é impossível. É impossível. Então, se você precisar da nossa ajuda, inclusive a gente está aqui, né? Como a Van disse, a gente tem aí várias opções para te ajudar nesse caminho. E com isso, né, Van? Acho que a gente já fica por aqui, né? Falamos bastante sobre voz.
Falamos bastante sobre voz. Como sempre, a gente tem falado muito. A gente sempre traz aí tudo que a gente tem pra você aí, né, dentro desses tantos anos aí de experiência que a gente tem trabalhando com marketing, a gente não esconde nada. A gente tá realmente, aqui, então, a gente realmente traz segredos. Isso não é copy barata. A gente realmente traz segredos. Não, como a gente acabou de trazer. Economia. A gente acabou de trazer parte do nosso próprio método, né? Um pedacinho ali do nosso próprio método. Então, a gente realmente traz aquilo que a gente ensina e aquilo que a gente já aplicou ao longo desses 9 anos que a gente está trabalhando no mercado digital com grandes nomes. Isso aí. Então, toda quinta-feira a gente tá por aqui. A gente também tá lá no Instagram, na Me Chama de MKT, no LinkedIn, TikTok, breve no Pinterest, estamos lá no Spotify, a gente tá em tudo quanto é lugar, tá? Me Chama de Marketing, tá por aí. Não tem desculpa para não nos encontrar. Não. E, por favor, deixa aqui seu like, né, para colaborar aí com a gente no nosso movimento aqui de chegar, né, de levar mais marcas com alma pro mundo. A gente vai ficando por aqui, né, Van? Até a próxima quinta-feira. Até.